Vamos trabalhar um pouquinho, abra sua Bíblia aí em 1 João 9, eu quero trabalhar, o tema está aqui da minha mensagem, está aqui, atitude vencedora, mas eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre o pecado, nós nos livrarmos do pecado e termos uma atitude de vencedor na nossa vida cristã. 1 João 9 você deveria saber de cor, mas a gente vai ajudar. Vamos colocar na tela se você não sabe de cor, mas vamos lá, quem sabe você consegue ler ou recitar esse versículo sem ler a Bíblia. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça ou de todo o pecado, dependendo da tradução. Vamos mais uma vez, sem ler agora, tira da tela, vamos ver se é um versículo que você tem que guardar no seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda pecado ou injustiça. Amém? Crê nisso? Então, irmãos, todos nós certamente temos lutas, porque nós fazemos coisas erradas. O pecado é algo que infelizmente está na nossa vida. Nós pecamos, mas a gente não podemos esquecer jamais que o perdão de Cristo na nossa vida é incondicional. Ele nos ama, nos perdoa. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados Ele nem se lembra mais. Nossa, que glória a Deus, né? Eu falo para minha esposa, não se lembra mais dos meus erros com você. Mas ela lembra. Mas Deus diz assim, não lembre. Ele não se lembra. Sabe onde está isso? Hebreus 10, 17. Olha, confere na sua Bíblia. Tá certo? Diz assim, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, 17. Olha, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Hoje de manhã você acordou, as misericórdias de Deus já se renovaram sobre a sua vida. E cada dia pode ser um novo começo, não só para a minha vida, como para a sua vida. Você crê nisso? Mas precisamos entender que embora o pecado possa ser perdoado, e ele é perdoado, aqueles que são filhos de Deus, como vemos em 1 João 9, nós temos que entender que também o pecado pode ser um problema na nossa vida. E precisamos aprender como lidar com o pecado e como confrontar o pecado em nós. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas atitudes, porque às vezes a gente costuma assim, pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado. Dá para entender? Sim? Acontece com você ou não? Você peca, tudo bem, Deus perdoa, você peca, você perdoa. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse ciclo, porque isso não pode ser o correto na vida de um cristão, na vida de um crente. A Bíblia diz que nós estamos mortos pelo pecado, e Deus odeia o pecado, e Deus ama o pecador. Mas Ele se entristece com o pecado, e pelo que o pecado realmente faz em nossa vida. João 10, 10, veja comigo, vamos lá, tela, João 10, 10, abra sua Bíblia aí. Hoje vamos trabalhar bastante com a Bíblia aí, então vamos trabalhar, vamos ver se a tela nos acompanha. Diz assim, olha, o ladrão vem apenas para furtar, na minha versão, furtar, matar e destruir. Vamos nessa versão daqui da arca. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida em santidade ou uma vida em abundância, como diz o texto aqui. E Ele pagou na cruz um alto preço para que nós tenhamos essa vida. Ele mandou o seu Filho morrer por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados quando ali Ele sacrificou na cruz do Calvário, tornando-se pecado por nós, para que nós tenhamos vida em Jesus. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso mesmo? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos vida. Agora abra sua Bíblia, Filipenses 3, versículo 12. Vamos lá. Eu vou indo mais rápido aqui, você vai me alcançando, a tela já está conosco aqui. Não que eu já tenha obtido, Paulo falando aqui, não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o quê? Para alcançar aquilo. A reza está boa aí, né? Vamos novamente, olha. Não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito. Então Paulo está falando, olha, não quer dizer que eu já sou perfeito, não alcancei. Mas agora o importante está aqui, olha. Mas, todos juntos, prossigo para alcançar
Isso. Então Paulo estava determinado a alcançar uma vida aperfeiçoada por Cristo. Essa era a função. Você tem que ter essa mesma determinação. Eu prossigo para alcançar aquilo que Jesus fez por mim. Que tipo de vida, meu irmão, com Deus que você quer ter? Já pensou nisso? Especialmente nos dias de hoje, quanto mais o tempo passa, você já percebeu que fica pior? Você se lembra de uma sociedade há 10 anos atrás, vamos pensar assim, como era? Como eram os valores? Você já percebeu que hoje está pior do que há 10 anos? E o que esperarmos daqui os próximos 10 anos? Então, você percebeu que os padrões estão sendo invertidos, os padrões familiares estão sendo mudados, o pecado está cada vez mais enrustido na vida das pessoas, achando que tudo é normal, princípios sendo banalizados. Essa é a nossa realidade hoje. E a tendência é que isso venha a piorar. E nós temos que ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. Como Paulo diz aqui, eu prossigo para alcançar aquilo dos propósitos que Deus tem para a minha vida. E acredito que Deus merece o melhor. Você crê nisso? Você acha que você pode dar mais ao Senhor? Pode ser melhor, um melhor crente? Então o que acontece? Quando nós pecamos e nós nos arrependemos, é evidente, Ele nos perdoa, Ele diz que Ele não se lembra mais, mas nós não podemos ficar satisfeitos com o modelo de vida que nós muitas vezes estamos levando. E hoje é um dia de correção, vamos dizer assim, da gente se ressignificar. E a gente entender princípios que o Senhor Jesus tem colocado na sua palavra e que nós não temos feito. Então eu quero que hoje você se desperte e saia dessa mesmice de ser um crente medíocre, um crente mediano, e passa toda uma vida sendo só assim, eu peco e eu sou perdoado, eu peco e sou perdoado, isso está bom para mim. Veja, nós temos que crescer nos níveis de santidade, como Paulo disse, eu tenho que prosseguir alcançando aquilo que Jesus tem como propósito na minha vida. E a santidade, meus irmãos, não está em seguir um livro de regras. A santidade é ser guiado pelo Espírito Santo, e nós temos que trabalhar nesse nosso querer. Ok? Tudo que Deus diz para nós realizarmos na sua palavra, Ele também ao mesmo tempo nos capacita para fazê-lo. Você consegue entender isso? Você crê nisso? Sim? Tudo que Deus diz para nós fazermos, Ele também nos capacita. Você crê nisso? Olha o que você está crendo, o que você está acreditando, olha o que você está dizendo. Você está dizendo que qualquer coisa que Deus pede para nós fazermos, nós temos condição de fazer. Veja, mas o crente, na verdade, está dizendo assim, isso aqui eu não consigo. Essa tentação é muito forte para mim. Sempre caiu nesse pecado. Este pecado não tem jeito. Pecadinho de estimação, né? Esse não tem jeito. Olha, eu tenho um problema nesta área. Mas, meu irmão, Deus tem condição. Se Ele pede para você que você vai vencer, Ele está te capacitando para isso. Né? Tem gente que fala assim, foi o jeito que eu fui criado. Meu irmão, não podemos ser assim. Sabe o que é isso? É desculpas, desculpas e mais desculpas. Você acabou de dizer que você acredita que Deus tem te dá condições para você realizar aquilo que Ele pede para você realizar. Então nós precisamos parar de dar desculpas e começar a fazer as coisas. Se Ele me disse isso, eu creio que Ele vai me dar capacidade para fazer por sua graça, e eu vou poder fazer qualquer coisa que Ele me peça para fazer, porque assim eu terei vitória na minha vida em nome de Jesus. Então Deus, Ele se importa conosco, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer que nós consigamos passar mais tempo com o seu relacionamento junto com Ele. Você não pode chegar para Deus e dizer, olha, Senhor, eu não posso passar mais tempo com o Senhor porque eu não quero. Não podemos ser assim, mas na verdade assim, às vezes a nossa atitude, quando nós não buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, você está dizendo para Deus, olha, eu não estou querendo, o filme é mais importante, o meu celular é mais importante, o meu trabalho é mais importante. É isso que você tem feito, e nós temos que parar de dar desculpas. Uma desculpa é uma razão recheada com uma mentira. É uma vergonha se nós não colocarmos o nosso interior para sermos aquilo que Deus tem dado a oportunidade para nós sermos.
E esta é a minha oportunidade de mudar isso. Eu sei que pode ser um pouco duro, mas é a verdade. Você lembra do que Josué disse naquele momento que o povo estava um pouco caindo um pouco nos costumes, vamos dizer assim, das nações que eles tinham sido conquistadas? Josué chegou e falou assim: olha, eu não sei quanto a vocês o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Sabe o que é isso? É um posicionamento. Porque Deus, Ele concede para nós o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, meu irmão, para escolher o que é certo e errado. Deus concede esse livre-arbítrio para você escolher entre a vida e a morte. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômios 30, 19. Texto interessante aqui. Diz assim: olha, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus coloca o livre-arbítrio, mas ainda Ele até responde: agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Acharam aí? Hoje nossa tela está um pouquinho com problemas, tá bom? Então você vai. Você tem Bíblia aí? Você falou, essa é a minha Bíblia, né? Então vamos trabalhar a Bíblia hoje, tá certo? Esquece a tela, vamos trabalhar a Bíblia. E para ganhar tempo eu vou indo mais rápido aqui. Deuteronômio 30, 19, vocês acharam? Amém? Na sua Bíblia? Então vamos ler, pode ler na sua versão aí, qual for. Vamos lá. Hoje... Eu não entendi nada do que vocês leram aqui, né? Mas se você escolheu, você entendeu só a última frase, olha na sua Bíblia, o que está escrito lá: agora escolham o quê? A vida, para que vocês e seus filhos, o quê? Vivam. Então, quando você toma decisões certas na sua vida, as suas decisões vão refletir ou vão afetar os seus filhos e o seu neto. Já pensou isso? É uma bênção geracional, as suas gerações sendo abençoadas pelas suas decisões corretas que você tem tomado. Agora, se seu livre-arbítrio é excelente, tá certo? Tá tudo certo, tá tudo bem, você está tomando decisões importantes e corretas, amém. Mas veja como a responsabilidade é grande quando você toma essas decisões. Deus te ama incondicionalmente, Ele já diz: vou te perdoar, não vou esquecer dos seus pecados, não tem problema. Mas eu vou te perguntar, você ama a Deus? Você ama a Deus mesmo? Porque lá em Mateus 22, 37 diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o mandamento mais importante que nós temos. Amar a Deus com tudo que você tem, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus recursos, com o seu coração. Deus, Ele passa um grande tempo tentando se relacionar com você, anos tentando relacionar com você, e nós temos que aprender que nós temos que ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Por causa de Jesus, nós somos filhos de Deus, amém? Essa questão da paternidade é importantíssima para a gente entender. Jesus, através do seu sacrifício, nos colocou numa condição de filhos. Então nós podemos chegar ao Pai Celestial e chamar Pai. Já pensou nisso? Pai, e como você gostaria de ter um relacionamento com o seu filho? Quantos são pais aqui? Olha, muita gente. Como é que você gostaria de ter um relacionamento com o seu filho? Pai, me dá um dinheiro aí. Pai, paga essa conta aqui. É assim que você gosta? Pai, mãe, me dá uma comida aqui que eu estou com fome. É assim que você gosta? Tá certo? Mas quando você está com problema, você... Deus, me cura aqui. Deus, abre uma porta de emprego aqui. Deus, me tira dessa situação aqui. Olha como está o seu relacionamento. O seu relacionamento, você gostaria que seu filho tivesse um relacionamento de proximidade? Pai, queria conversar com você sobre esse problema. Me ajuda na situação. Que decisão que eu tomo aqui? Olha, aconteceu isso na minha vida. Não é assim que a gente quer ter essa relação com o filho? Mãe, que comida gostosa. Olha, estou com uma fome. Olha, nossa, mas que delícia. Obrigado, mãe, porque não falta comida aqui. Você sempre tem lembrado de mim. É esse relacionamento que você quer ter com seus filhos? Ou gostaria de ter, né? Vamos dizer assim, né? Nós temos que trabalhar isso. Agora você está chamando o Deus Todo-Poderoso, cantamos aqui Yahvé, Yahvé Rafá, Yahvé, né? Nissi, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E como está o seu relacionamento com Ele aqui agora? Está parecendo que o seu relacionamento é unilateral, né? Ou seja, é só comigo. Me dá, 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 me dá. E Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer nos ouvir dizendo: Senhor,
o Senhor espera de mim hoje? O que eu posso fazer para o Senhor hoje? O Senhor quer que eu seja usado hoje como? Consegue entender a mudança, a diferença? Amém? Mas aí, nós estamos falando do pecado. E como a gente então trata o pecado nessa questão do relacionamento? Porque o pecado, meu irmão, é impossível nós nos vermos livres dele. Ele está aí. Mas nós temos que odiar o pecado. Você odeia o pecado? Alguns, né? Tem pecado que é bom, né? Vamos te dar uma profissão de fé dos meninos, vamos batizar hoje? 39 adolescentes, hein? Ó, que benção, hein? Glória a Deus. Aí estava brincando com você ora a Deus? Oro. Você lê palavra? Sim. Você fala palavrão? Às vezes. É a mesma coisa do pecado. Você tem que odiar o pecado. Diga aí, eu odeio o pecado. Sabe por quê, meu irmão? Eu odeio o pecado porque o que ele faz na minha vida é ruim. O que ele faz para a população é ruim. O que ele faz para o povo é ruim. O que ele faz para a sua vida é ruim. Eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que odiar o diabo, porque ele é a raiz de todo o pecado. Eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que aprender a lidar com o pecado. E qual é a minha atitude nessa questão do pecado? Aprender qual vai ser a minha atitude. Nós devemos odiar o pecado e resisti-lo firmemente no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia já fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você não pode ter uma vida cheia do Espírito Santo, tá certo? Ao mesmo tempo estar satisfeito com pecados na sua vida, com uma vida cheia de problemas, de mau comportamento. Não é assim que funciona no reino. Não dá para ter dois senhores aí, dá para entender? Você não pode se chamar de crente, tá certo? Chamar de cristão, sigo a Deus, quero ter uma vida santa. Está tudo certo, o Espírito Santo me guia, mas ao mesmo tempo você está satisfeito com situações na sua vida que é pecado, que Deus não se agrada. Veja, você não tem problema você não ter receio de encarar suas fraquezas, suas dificuldades. Isso é normal na nossa vida, temos que aprender. Mas nós não podemos ter medo de encarar os nossos defeitos, mas temos de dizer, olha, eu não aceito isso, eu quero evitar isso, eu quero vencer essa situação. E o Espírito Santo vai trabalhar, porque Deus, apesar que nos ama incondicionalmente, mas Ele não quer que nós tenhamos uma vida de repetição. Ah, me perdoa por isso, cai de novo, me perdoa por isso. Ele quer que você cresça, prossiga para o alvo, prossiga para uma vida maior de santidade, de bênção, e você só vai sair vitorioso disso em nome de Jesus. Amém? Você não pode querer levar uma vida desleixada, hipócrita naquilo que você é, naquilo que você vive. Não pode ser assim. Há muita mentira envolvida no meio e, infelizmente, mau comportamentos também. E o pior de tudo, há muitas pessoas dentro da igreja vivendo uma vida de agente secreto de Jesus. Sabe qual que é? Aqui está tudo bem. Estamos com a carteirinha, né? Colocamos o nosso carteirinha distintivo, está tudo certo, sou de Jesus, IBC, né? Estou contigo, não abro, está aqui, está beleza. Segunda-feira, meu amigo, agente secreto, né? Deus sabe o que está fazendo aí. Nós não podemos ser assim. Devemos nos perguntar, né? Deus, como posso ser como o Senhor quer que eu seja? Então precisamos ter um exemplo vivo de comportamento conforme Deus quer ou espera que nós tenhamos como cristãos. A palavra diz que todos pecaram e foram separados ou destituídos da glória de Deus. Mas também a palavra de Deus diz que nós fomos feitos justos por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus. Você já foi justificado por Jesus? Glória a Deus. Abra aí Romanos capítulo 6, a sua Bíblia. Romanos 6, versículo 6, começa assim, olha. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos o quê? Escravos do pecado. Vai no 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da onde? Da graça. Então agora Paulo começa a doutrinar sobre a questão da graça, que não importa o pecado, tá certo que houver, a graça de Deus vai abundar e vai substituir o pecado com a graça de Deus, glória a Deus. Mas olha o 15. Então, esse vocês vão ler comigo aqui, versículo 15, vamos lá, todos juntos. E então, não entendi nada que vocês leram aqui, vamos ler a tela aqui. Olha aqui, vamos lá. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Graça.
De maneira nenhuma. Ó, quando Paulo escreve aqui, parece que dá uma intenção do seguinte, está escrevendo a Roma, né, a igreja de Roma. Eu falei, não, então a graça aqui, olha, não tem problema, o pecado, Deus vai esquecer, tá certo? E a graça vai superabundar na questão do pecado. Mas aí talvez aquele pessoal lá, espero que não seja o pessoal da EBC aqui, mas aquele pessoal lá, de repente vai ser, então a gente pode pecar, né? Porque se a graça de Deus nos limpa de todo pecado, nós podemos pecar. Foi isso aqui que Paulo disse. E o que ele respondeu? De maneira nenhuma, tá certo? Essa mentalidade é um pouquinho parecido com a chamada agora supergraça, né? Você pode fazer tudo, tudo é possível. Não, pode fazer, não tem problema, porque a graça de Deus, ela ultrapassa tudo. Tá certo que a graça de Deus, ela é nos dada, né? O sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, vai nos perdoar, mas não funciona assim. Dá para entender? Não funciona assim. Tá bom? Temos que tomar cuidado com isso. Agora, no versículo 2 do Romanos 6. Então fala assim, ó, de maneira nenhuma, nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Estou perguntando para vocês. Vocês já foram mortos para o pecado? Sim ou não? Por quê? Por causa de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Você foi morto para o pecado. Agora, olha o que Paulo fala. Como podemos continuar vivendo nele? No versículo 11 diz, tudo Romanos 6. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então você está vivo para Deus em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Olha, o pecado já tem que estar morto na sua vida. Mas se você vê o pecado ainda sendo um problema, como você consegue lidar com isso? Então você tem que declarar a palavra de Deus, meu irmão. Tem que saber vencer isso, porque, veja, você já está morto para o pecado. Dá para entender que é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento? Eu creio que eu vou ser guiado agora, se eu estou morto pelo pecado, que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o seu comportamento tem que ser mudar. Chega aí de bebida, chega de amizades que não condizem com a vida de cristão, chega de problemas em casa, chega de falar mal do outro, chega de caluniar, chega de mentiras, chega de roubo, chega, meu irmão. A sua vida tem que ser diferente. Se eu estou morto para o pecado, por que eu ainda continuo pecando? Na verdade, nós estamos mortos para o pecado. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que o pecado está morto. Tá certo? Satanás continua nos tentando. Continua nos tentando. Agora, nós precisamos endireitar as nossas atitudes. E você tem que resistir ao diabo. O pecado não está morto, mas eu estou morto para o pecado. Essa tem que ser a atitude do cristão. Eu não tenho que deixar essa atitude do erro infestar a minha vida. Eu tenho que trabalhar na minha atitude todos os dias. Meu irmão, a Bíblia já fala, se você acha que você está por cima aqui, cuidado que você pode cair. Tá certo? Esse trabalhar com a santidade, com a consagração, é diário. Se você não se fortalecer, você vai cair. E a gente costuma atender muita gente aqui na semana, a gente até se assusta, né, pastores? A gente até se assusta com o que a gente ouve. Pessoas crentes, pessoas de muito tempo de igreja, caindo em pecados, olha, sérios, complicados, situações complicadas, para a gente até tratar e poder curar isso, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo. Mas por quê? Você não tem resistido ao diabo. Você tem dado brechas. Você não tem buscado a Deus. Você não tem se fortalecido. Isso tem aberto um precedente para que o inimigo venha, tá certo? Te tente a sua vida e você cai. Sabe que quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele também foi tentado a não cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Tanto é que Jesus diz assim a frase dele: seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Você acha que Jesus tinha vontade ali de ser crucificado, ali morrer naquele momento? Vamos pensar assim. Se ele disse para Deus Pai, falou assim, seja feita a sua vontade. Então a gente tem que entender que Deus tem uma vontade de bênção para a nossa vida. Uma vontade de santidade para a nossa vida, que a nossa vida vá bem, que as coisas vão bem em todos os nossos círculos de amizades, de família. Deus tem essa vontade, mas nós precisamos ter
coragem para dizer assim: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Porque quando eu falo isso, eu vou ter que abrir mãos de algumas coisas. Que às vezes você está tendo como atitudes, como referência, e você tem que falar assim: eu preciso me livrar disso. E o Espírito Santo vai começar a te guiar, ele vai te começar a tirar situações de relacionamentos, de condutas. E você tem que crer que isso é a vontade de Deus para a sua vida, para que você se fortaleça e tenha a vitória que o Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, estamos mortos para o pecado e considere isso. Sabe o que é interessante? Que há uma parte em você que, na verdade, não tem nada a ver com o pecado. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada na sua vida. A gente fala assim, ele faz morada no seu coração, não é verdade? É muito comum a gente falar isso. Mas o corpo humano, ele é feito de carne, alma e espírito. Onde é que o Espírito Santo vem? No coração. Quando a gente fala no coração, é no nosso espírito. O Espírito Santo já está morando no nosso espírito. É ali que ele faz morada. Ali ele já santificou. Mas a nossa alma, ela ainda tem emoções e tem sentimentos. E é uma briga com isso. É uma briga da vontade do Espírito Santo, que já é santo, que já dominou o seu espírito, para que você, no seu sentimento, na sua alma e no seu corpo, você não caia no pecado. Dá para entender? Sim ou não? Então nós temos uma alma que tem vontade e emoções, e também nós temos uma carne. Então nós precisamos entender e a viver mais nessa profundidade do Espírito, para que o Espírito domine a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas vontades, e nós andemos com a nossa carne em retidão. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Ele quer te dar uma vida de santidade. Ele trabalha nas suas emoções, no seu sentimento, no seu querer, para que aí o seu corpo, a sua carne, realize as coisas que ele já tem direcionado. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você não tivesse vontade de vir à igreja hoje de manhã. Estava meio friozinho, né? A hora que eu acordei estava meio friozinho. Puxa vida, a cama estava boa. Vontade. Mas estamos aqui para louvar a Deus. Nós viemos. Você talvez não tenha vontade de fazer uma boa ação, uma coisa boa, por exemplo, a uma pessoa que te fez um mal. Quando a gente trata de sentimento, é uma coisa. Nós precisamos aprender que o Espírito Santo nos guia e transferir isso para a nossa alma, para os nossos sentimentos e para o nosso corpo. Nós precisamos aprender a ser movidos, colocar em aspas aqui, a essa força, né, vamos dizer, essa força interior do Espírito Santo que está já dentro de nós, que nos ajuda a sermos uns crentes melhores. Então veja bem, quando Deus então nos dá um livre-arbítrio, o que Ele espera de nós é que nós tenhamos a vontade para que nós possamos fazer a vontade de Deus que já está em nossa vida. Dá para entender? Você tem um livre-arbítrio. Então o que Ele espera de você e espera de mim é que eu tenha a vontade de fazer a vontade de Deus, a qual Ele se revela através do Espírito Santo que está na minha vida. E no momento que você realiza isso, você se conecta, né, com o Espírito Santo e a vitória vem para a sua vida, porque aí você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, você não tem que viver no jugo do vício, dos maus hábitos. Você pode viver em paz, desfrutar a vitória, quando a gente entende lá em Filipenses 3:12, olha, eu estou determinado a prosseguir para um alvo que Deus tem para a minha vida, a um propósito que Deus já fez por mim, para que eu seja um crente melhor na minha vida, nos meus relacionamentos. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, e você pode fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece. Belo texto, né? Vamos recitá-lo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é naquele? Cristo que me fortalece. Vamos colocar a palavra Cristo também. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, essa manhã, meus queridos, nós temos que ter uma mentalidade nova na nossa vida. Qualquer coisa que Deus quer que faça, eu tenho que estar pronto a dizer, Senhor, eu quero fazer e posso fazer porque o Senhor me fortalece a fazer. Está difícil? Fortalece. Todos nós erramos em várias situações. Eu lembro de uma dificuldade que eu mesmo tinha na minha vida.
Não vou falar qual é o pecado, né? Porque senão falou, né? Tá aqui. Mas a gente tem às vezes situações que a gente tem mais lutas do que outras, né? E um dia eu estava refletindo, um tempinho atrás, falei assim, nossa, você percebeu, Hamilton falou para mim mesmo, né, em oração, no meu momento, você percebeu que aquela luta você não está tendo mais? Olha que engraçado, né? E a gente é assim. Aí eu falei assim, nossa, mas por quê, né? Porque quando você começa a entender o que está lá em Efésios 5,18, você vai se enchendo do Espírito, não há mais espaço para pecado. Não há mais espaço para você errar. Então, quando você entende isso, você vira uma chave. Meu irmão, se está em dificuldade, está em luta, tem pecados, tem alguma coisa que você está sofrendo, está tendo dificuldade para vencer, às vezes a gente quer vencer o pecado. Vença o pecado com o Espírito Santo de Deus. Se enche mais do Espírito Santo de Deus, o pecado não tem vazão mais, não tem espaço. E você vai ter vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. É assim que funciona. Mas vai lá em Mateus 5,6. Diz assim, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha, se eu tiver fome, com certeza eu vou comer, né? São mais de 120 quilos que comprovam isso para a sua vida. Não tem jeito. Mas veja bem, aqui está falando de uma fome espiritual. Se nós tivermos esse tipo de fome espiritual, a fome de justiça, veja como as coisas vão ser diferentes. Então precisamos entender que Deus é amor? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus perdoa os pecados? Sim. Mas Deus também é justiça. E o pecado sempre nos trará consequências. E a gente precisa entender isso. Mesmo que nós podemos e somos perdoados por qualquer tipo de pecado, meu irmão, vai existir consequências nisso. Davi, quando pecou ali com Betseba, o filho morreu. E olha que ele orou, hein? Ele orou. Não, consequência. Sempre nós temos consequência. Porque a gente não pode viver nesse ciclo, né? Pecar, perdoar. Pecar, perdoar. De novo. E achar que a gente pode ter uma vida de cristã desse jeito. Deus é justiça. Então não importa, meu irmão, qual seja a sua fraqueza, se você vai vencê-la hoje, amanhã, daqui a um tempo. O que a gente precisa ter é uma atitude, diga comigo, atitude. Eu não vou viver desse jeito que eu estou vivendo hoje, eu vou tomar uma atitude de mudar minha vida. Esse tem que ser o seu pensamento no dia de hoje. Eu preciso melhorar. Então eu estou caindo, o pecado às vezes está na minha vida, eu preciso ter uma atitude. Não, eu preciso mais de Deus porque eu não tenho forças. Mas Deus me disse o seguinte, ó, você pode fazer, porque eu vou te dar forças em Cristo Jesus. Prossiga. Tenha uma atitude de vencedor, tenha uma atitude de mudança, de você vencer o pecado. Eu também tenho coisas que eu preciso superar, todos nós temos, mas a minha atitude é a seguinte, eu não vou tolerar mais isso. Você não pode aceitar passivamente erros e costumes e vícios na sua vida que não condizem com a palavra de Deus. Há uma necessidade de você trabalhar isso. E eu estou determinado a levar a minha vida em santidade. E você tem que estar determinado a levar a sua vida em santidade, porque Cristo morreu por você, o preço que Ele pagou lá foi muito alto, foi muito caro, mas Ele fez isso para que você conseguisse e tivesse forças e poder em Cristo para viver e ser vitorioso na sua vida espiritual. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, ó, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, meu irmão, o diabo vai te buscar para tentar. Vai te buscar para que você erre. Como você resiste? Hein? Ninguém quer errar, né?
Você resiste em oração, firmados na fé em Cristo Jesus. Diga aí, oração. Lembra quando Jesus foi no Getsemane? Foi com os discípulos. Falou lá, fica aqui, ora aqui. Eu vou estar aqui no particular e eu vou orar lá. Jesus foi tentado naquele momento a não cumprir o que Deus tinha como propósito dele ir à cruz. Em vez do discípulo orar, dormiram, né? Então Deus envia anjos, né? Um anjo ou anjos, tanto faz, para fortalecer Jesus, para que ele pudesse vencer a tentação. Foi tão forte que a palavra de Deus fala que resistiu tanto que suou até sangue. Mas ele resistiu. E ele foi lá para aquela cruz. O diabo não venceu ele. Resista ao diabo e ele vai fugir. A melhor maneira de resistir a uma tentação, ao pecado, é você ter uma vida de oração constante. Romanos 8, 13 e 14, meu último texto de hoje diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Está ali? Chegou? Vamos lá, volta de novo no 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Próximo, 14. Porque todos os que são guiados, por quem? São o quê? São filhos de Deus. Meu irmão, você nunca vai conseguir sozinho. Há uma necessidade do Espírito Santo te ajudá-lo nessa tua jornada, nesse teu caminhar. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus fala, olha, você é meu filho. É lógico que você erra. E é lógico que o Senhor vai te perdoar. Nem vai lembrar disso. Mas eu prossigo caminhando para cada vez ser melhor. Cada vez ser melhor. Cada vez ter mais vitória. Cada vez ter mais vitória. E o poder de Deus já está em nós, meu irmão. O Espírito Santo já está aí. Amém ou não? O Espírito Santo já está aí. E eu posso fazer todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Então, se Deus tem falado, olha filho, você vai vencer isso, faça isso. Chega da desculpa. Ah, eu não consigo, me dá sono, não tenho vontade. Não, Ele vai te fortalecer. Você vai ter vitória, basta uma atitude. Eu não vou viver mais nesse cativeiro. Eu não vou viver mais nesse pecado. Deus está do meu lado, vai trazer vitória. Eu vou vencer, porque Jesus Cristo já venceu por mim, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, a libertação no dia de hoje, você crê nisso? A gente precisa ser libertado. Tem muito crente aqui que tem vício. Tem muito crente que bebe aqui. Tem muito crente que tem vivido pornografia aqui. Tem muito crente que está vivendo de fachada aqui no seu relacionamento conjugal. Tem muito crente aqui que é violento, em palavras e em atitudes. Tudo que desagrada a Deus é tudo que desagrada a Deus é o quê? Pecado. E a minha e a sua atitude é dizer um basta nisso. É um basta nisso. Há consequências para o pecado? Sim ou não? Sim. Há consequências para o pecado. Deus sempre vai te perdoar? Sim. Sim ou não? Sim. Mas você, francamente, você quer viver uma vida rasa? Errando, não tendo vitória, pecando? É assim que você vê a sua vida cristã? Hoje o Espírito Santo quer nos trazer, sabe o que? Uma unção. Tem vários tipos de unção, né? Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração é uma unção de arrependimento. Ela fala assim, Senhor, eu não posso ser mais igual. Eu tenho chamado de uma unção de arrependimento. Porque há muitos crentes, e não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas há muitos crentes que se acostumam com o pecado. Virou pecadinho de estimação. Eu faço tudo, mas isso aqui ninguém sabe, ninguém vê, não posso mexer. Ah, meu irmão. Você quer ter vitória na sua vida? Sim ou não? Sim. Você quer ter vitória nas suas dificuldades, nas suas lutas, na enfermidade? Está tudo certo.
Eu entendo que precisamos disso. Mas se não há uma mudança de comportamento, não vale nada. Não vale nada. O pecado não pode andar junto com o crente. Você não pode andar de mão dadas com o pecado. E ele precisa sair. Porque só então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você pegar esse versículo de Romanos 12, ele diz que a gente tem que apresentar nossos corpos em sacrifício vivo. E sacrifício nunca é fácil. Para você se ver livre de certos pecados, há necessidade de sacrifício. Há necessidade de luta. Porque às vezes você está tão envolvido nisso, que você fala, meu Deus, como que eu saio disso? É um sacrifício, é dificuldade. Mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos ficar de pé? Eu te convido hoje, e não me importa aqui, ó, o jargão, né? Se é pecadinho ou pecadão. Porque para Deus, meu irmão, eu peco até na omissão de não fazer as coisas boas. Até nisso eu peco. Mas eu oro a Deus e eu sei que o Espírito Santo está trabalhando nessa manhã aqui. Não é aquela mensagem, né? Oh, milagres na sua vida, não. Mas sabe o que é o maior milagre da sua vida? Eu já disse que é a salvação. E você está em Cristo Jesus de pé, com a cabeça erguida. Fala, Senhor, eu falho, mas eu estou aqui, estou prosseguindo para o alvo, prosseguindo para Jesus. E olha, se você tem vivido, às vezes, certas dificuldades, ou certas, vou chamar assim de derrotas. Vamos chamar isso aqui de derrotas na sua vida, que você não tem conseguido vencer tentações, vencer, ó Deus, dificuldades dos seus relacionamentos, em casa, no pessoal, no escondido. Hoje o Espírito Santo está trazendo uma unção diferente nessa manhã. É a unção do arrependimento. No meu entender, todos nós deveríamos vir ao altar. Todos nós, no meu entender. Mas eu sei que às vezes isso não é possível. Mas enquanto a gente canta um trecho de uma música, talvez o Espírito Santo está tocando no seu coração e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude na minha vida em certas situações. Parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de ser membro de igreja. Parar de brincar de falar que você, eu sou da IBC. Você tem que falar assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Diga aí, eu sou de Jesus. E o inimigo não vai mais ter vitória na sua vida em certas situações que você tem vivido em nome de Jesus. Se você tem algo que você colocar no altar de Deus, essa é a hora, meu irmão. Vem para frente, nós vamos orar. E você vai ter vitórias que você nunca teve na sua vida. Joga em mim meu coração. Você sabe, louve conosco. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sabe, irmão, é com arrependimento que há vitória. Vamos orar, né? Se você veio aqui à frente, mesmo que você não veio, você reflita um pouquinho no seu coração, baixe sua fronte. E o Espírito Santo está trazendo uma unção de arrependimento nessa manhã. Sabe, meu irmão, está na hora de você começar a consertar coisas. Está na hora de você tomar decisões das atitudes que você precisa mudar na sua vida. E o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, em coisas que você precisa mudar.
Nós gostamos de ter vitórias naquilo que está visível, na saúde, nos recursos, no emprego, no trabalho, na família. Mas, meu irmão, essas vitórias só vêm quando você tem um arrependimento genuíno do que é ter uma vida de santidade a Deus. Aí tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Conserte a sua vida. Põe no altar o que você está aí consertando. Vá orando. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Como acabamos de cantar, Pai, renova, Senhor. Renova, Senhor, nosso coração, nosso sentimento, nossa vida, Pai. Pai, não podemos ser iguais, não podemos ser as mesmas pessoas. Teu Espírito vem sobre nós e há necessidade de transformação, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, limpa o que precisa ter limpeza nesta manhã, Senhor. Pai, chegamos no Teu altar e pedimos perdão ao Senhor pelos pecados que temos cometido. Meu irmão, agora chega ao altar, peça perdão, você que tem que fazer isso. Pai, o Senhor tem ouvido, Senhor, também a minha vida. Pai, perdoa, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar, Pai. Então tira o pecado, Pai. Quero ser diferente. Pai, precisamos ser diferentes. Como igreja de Deus, precisamos ser diferentes. Pai, não podemos aceitar, Senhor, situações que têm entrado na vida da igreja, na vida dos lares, como normal, como certo. Não, Pai. Nós temos a Tua palavra que nos dirige. Pai, confiamos na Tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, como diz aí Filipenses e vimos hoje, Pai, queremos prosseguir nossa vida para o alvo que é Cristo Jesus. Pai, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração, porque sabemos que o Senhor pode fazer e pode realizar nesta manhã, Pai. Meu Deus, que haja uma unção de arrependimento nesta manhã, Pai. Para que tudo que é pecado, tudo que o Senhor Deus coloca no nosso coração, ó Deus, seja tirado agora, Pai, para que nós tenhamos uma vida limpa perante o Senhor, ó Deus. Louvamos o Teu nome nesta manhã por Tua graça, Tua bondade, Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se você quiser uma oração de enfermidade, eu vou fazer isso aqui agora. Se você tem alguma situação, venha para cá, rapidinho. É o nosso compromisso orarmos todos os cultos sobre situações de enfermidade. Estamos no culto ainda. Enquanto você está vindo aqui, chama os intercessores, vem aqui, nos ajudem. Vem aqui, vem para cá. Eu quero falar a você que está ainda me ouvindo aqui. Nós estamos encerrando com mais uma oração, nós vamos encerrar. Não tenha pressa. Mas Deus ainda trabalha até o último minuto. Amém? Você entrou aqui, ouviu falar sobre pecado, sobre erros, sobre uma vida de santidade. E eu te convido a pensar comigo só uma coisa. Como você quer ter uma vida com Deus, se você não tem Deus no seu coração? Como você quer ter uma vida de vitória, como nós tivemos aqui atitudes de vencedores na nossa vida, se Jesus ainda não participa da sua vida como seu genuíno Senhor e Salvador? Há um processo. O Senhor vai trabalhar naqueles que são seus, naqueles que já disseram, sim, Senhor, eu quero trabalhar nisso. Eu quero te chamar ou te convidar. Se você nunca disse sim para Jesus, o começo da transformação começa nesse primeiro passo. E alguém nunca disse sim para Jesus, quer dizer, Senhor Jesus, eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador, para que o Senhor dirija a minha vida e mude as minhas atitudes. E assim eu quero convidá-lo para o Senhor vir morar na minha vida. Quem nunca fez esse convite e quer aceitar a Cristo nesta manhã, levante a mão, estou começando esse lado aqui, bem alto, para nós orarmos por você também. Vamos lá. O Senhor quer mudar, quer transformar, quer mudar situações. Você não pode querer viver uma vida de pecado. Deus tem uma vida de vitória para você. Aqui alguém assim, levante aqui para que eu possa só ver e orar por sua vida. Só vou orar. Aqui desse lado. Alguém? Aí no fundo, amém, Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Alguém vai chegar aí para orar por você. Lá no fundo, lá, que tem alguém. Levanta só sua mão só para a pessoa te identificar ali. Isso, olha lá no fundo, vai lá, Kleber.
Mais alguém? Só levante sua mão aqui, vai chegar uma pessoa só para fazer uma oração com você aí, por causa para a gente ganhar tempo aqui. Ok. Vamos orar agora por vocês, enquanto os nossos irmãos estão chegando lá. Há doenças aí, né? Há dificuldades, há lutas. Mas olha, creia que o Senhor tenha realizado milagres no tempo de hoje. Vocês creem nisso? Sabe que é uma diferença entre o sentir e o crer? Eu sempre tenho falado nisso. Há uma necessidade, a vida com fé é uma vida, viver com fé é uma vida de confiança, entender que o Senhor realiza milagres. Não sou eu que realizo, porque eu não realizo nada, eu só estou orando aqui. Quem realiza é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que toca e vai tocar em quem Ele tem por intenção de mexer, tocar e realizar a bênção. Mas eu sei que o Senhor realiza, e nós temos vivido um tempo de milagres, então confie no Senhor, que o Senhor vai realizar. Pode ser hoje o teu dia da vitória. Amém? Deus nunca chega atrasado, viu? A gente acha assim, não chegou, não. Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Vamos orar, igreja? Vamos orar por essas pessoas que precisam do toque de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença aqui, porque, ó Deus, também há pessoas aqui que necessitam do toque sobrenatural do Teu Santo Espírito, Senhor, um toque de cura, um toque de, ó Deus, de uma unção, ó Deus, onde as enfermidades sejam retiradas nesse momento, Pai. E a Tua palavra diz, Pai, que nós chamaríamos à frente, ungiríamos essas pessoas com óleo através dos intercessores, e a oração, Senhor, do justo, ó Deus, que nós não somos, mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor nos fizesse e nos justificou, Senhor. Ó Deus, essa oração, ó Deus, traria cura, traria, ó Deus, saúde. Pai, e confiamos no Senhor também, que onde o Senhor diz que na cruz do Calvário o Senhor levou também todas as nossas enfermidades, Pai. Pai, e é confiados na Tua palavra, sabedor que o Senhor é quem faz, Pai. Senhor, nesta manhã realiza milagres, Senhor, na área da saúde para Teus servos, Pai. Pai, eles têm colocado no Teu altar agora situações que eu nem sei, eu não entendo. Ó Deus, dificuldades, Senhor, laudos médicos complicados, dores. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja agora um mover sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Repreendemos no mundo espiritual todo sintoma de dor, repreendemos toda doença, tudo que se instaurou para trazer problemas, trazer enfermidades, repreendemos agora em nome de Jesus, repreendemos, vai dando fora no nome de Jesus. Pai, que haja bênção, que haja cura do Senhor, ó Deus. Pai, me lembro quando o Senhor foi ali, foi ressuscitar a Lázaro. Tua palavra tão clara diz o seguinte: eu sei que o Senhor me ouve. E Pai, nessa manhã eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Mas, ó Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, é para que eles vejam a Tua glória, Pai. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Pai, que nesta manhã haja cura do Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus. O Senhor se manifeste para a Tua glória, para que o Seu nome seja exaltado, para que o povo veja que o Senhor é real, para que o povo veja que o Senhor ainda trabalha no nosso meio. Pai, tudo é para a Tua glória. A Tua palavra diz que os Teus sinais nos acompanhariam. E cremos no Senhor nessa manhã. Pai, transforma, Senhor. Louvamos o Teu nome. Confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não deixe depois dar seu testemunho, que o Senhor tem feito grandes coisas e confiamos que o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém?